Qual a medida da grandeza de um país? Quais as formas que ligam seu passado e seu futuro? Como conversam suas cores? De que matéria-prima e técnicas são feitas sua imaginação, suas emoções, suas histórias? Para nós, essa resposta está na ponta dos dedos. De mãos que codificam a beleza e a diversidade da nossa cultura e traduzem a nossa identidade para encharcar o nosso olhar e emocionar o nosso coração de brasilidades. Por isso, o artesanato brasileiro, que tanto orgulho distribui e que transforma nossas vidas, nossos espaços, nossos lares, também tem a sua própria casa. O Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro. O CRAB tem uma missão muito importante: promover o artesanato do Brasil. É valorizar essa manifestação, seus protagonistas e trabalhadores, projetando-a como uma atividade sustentável social e economicamente, na qual todos podem sair ganhando, merecidamente. É elevar o artesanato de item de consumo a objeto de desejo. Essa sintonia entre o artesanato e o mercado é o laço que une os artesãos com a natureza na missão do Sebrae. O CRAB se propõe a ser o principal centro de referência do artesanato brasileiro, um ambiente onde as suas múltiplas expressões se encontram, dialogam e se requalificam. É a partir de um conjunto arquitetônico de 3 edifícios históricos na Praça Tiradentes, no corredor cultural do Rio Antigo, que ele se envolve e conecta com todo o país. Seu acervo de mais de 1.700 obras reflete a expressão da cultura popular e da criatividade brasileiras. O centro também oferece o programa de visitas guiadas e um programa educativo. Desde sua inauguração em 2016, o CRAB já realizou grandes exposições e mostras. O programa Ocupação CRAB, em parceria com as áreas de artesanato do Sebrae de todo o Brasil, reúne o que há de mais significativo e relevante no artesanato de todas as regiões do país. O CRAB é um produto nacional, presente em cada pessoa que compreende o artesanato como a representação de um Brasil construído por muitas mãos, nos inspirando a conhecer e valorizar cada vez mais as maravilhas e encantos de um país artesanal. Venha se encantar ainda mais com o artesanato brasileiro. Olá, eu sou Suzy Cielski Cantarino, artista visual, idealizadora deste programa de arte Inspira Sentidos. Hoje vamos atiçar a sua curiosidade, com certeza.
Neste episódio, vamos apresentar o primeiro herói brasileiro, a Imbéré. Nossos convidados são o professor e historiador Michael Baré e o artista visual Chico Chaves. Chico, você fez uma performance sobre a Imbéré. Qual foi seu sentimento, seus motivos? O Imbéré, ele é um mito emblemático na cultura brasileira. E por mais que a gente não saiba exatamente como foi, devido a não ter nenhuma documentação, as histórias vieram por tradição oral, né, passando de boca em boca, ele permaneceu como um mito, como outros também que viveram. E os mitos que não existiram fisicamente continuaram nessa cultura brasileira até hoje. E ele representa, na verdade, a destruição dessa nossa tradição cultural original no Brasil. E o Imbéré, ele tinha uma característica: ele não se aliou nem aos colonizadores portugueses nem aos franceses, que naquele período lutavam para dominar o Rio de Janeiro. E a aldeia dele era na Glória, ali, nesse espaço. Na época não tinha o aterro do Flamengo, né? Tinha só onde o mar quebrava, né? Onde o mar batia. Então chamava Uruçu-Miri, a aldeia dele. Uruçu, a aldeia é uma abelhinha preta, pequenininha. E uma homenagem a essa vida nossa, da nossa natureza, né? Da nossa sobrevivência. E o Imbéré, ele representa isso, né? Então, quando eu fiz a performance, eu tive com o Raoni, conheci o Raoni nesse período, e ele pegou um arco e flecha que eu tinha, original, ele magnetizou esse arco e flecha, e eu resolvi fazer essa performance em homenagem às tribos extintas do Brasil, as etnias que desapareceram, e nunca mais nós vamos ter conhecimento do que elas realmente fizeram pela história e pela cultura brasileira. Então, apontei uma flecha em direção à Europa e lancei essa flecha em direção à Europa, em direção ao colonizador, chamado O Mal de Volta à Origem. E quando eu estava fazendo essa performance, uma pessoa nua saiu de dentro das águas com uma câmera na mão. Essa pessoa era o artista performático Imbéré César, que já nos deixou, e ficou sendo uma homenagem aos dois Imbérés. O que partiu em defesa da sua própria história, da sua própria cultura, e o que resistiu com um projeto chamado Zen Nudismo. Que maravilha! Que lindo isso! Foi na Eco 92? Foi na Eco 92, e realizamos uma sequência de outras performances, exposições, com a participação de pessoas do mundo inteiro, né? Os eventos eram realizados assim, em locais importantes do Rio, e tinha uma frequência de gente do mundo inteiro, era impressionante. E essa homenagem ao Imbéré foi para o exterior, foi falada no New York Times, etc. Não é porque seja importante sair numa imprensa internacional, mas teve um peso e um valor simbólico importante. E é super importante porque muita gente não tem a menor ideia quem é Imbéré, né? Nem ele, nem Araribóia. Sim, E, claro. E até mesmo os chefes e as entidades vivas, hoje no Brasil, as pessoas, de forma geral, não têm ideia. Uma pena, O né? Raoni, por exemplo, é uma figura referencial, é um líder importantíssimo, né? Uma pessoa de uma capacidade de representação enorme. O Sapain também, né? Sapain Camaiurá e tantos outros que ele sabe. Itacumã, Cuicuro, todos esses nomes aí que povoam o Brasil inteiro, né? Em nomes de rua, nomes de cidades. As pessoas não sabem a origem. É nossa história, né? É a nossa história que foi soterrada. Hoje é cobertada por um mercado artesanal, né? E sendo que esses povos deviam estar cultivando sua própria terra, né? Trabalhando a sua origem, né? Preservando sua cultura, que foi importantíssimo e é importantíssimo para a formação do Brasil. Obrigada. Então, Baré,
Educação amorosa de aproximação. Que coisa mais linda. É a revolução amorosa. Fale-me. Fale-nos. É uma metodologia epistemológica, didático-pedagógica que eu tive que criar forçadamente dentro da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? Eu, como primeiro indígena a adentrar naquela instituição pelo sistema das ações afirmativas das cotas indígenas, me deparei dentro da universidade com preconceito, racismo, discriminação, coisas que eu pensei que eu só passasse aqui fora, no macrocosmo da sociedade, não no microcosmo da sociedade. Mas, para minha surpresa, lá também foi assim, né? Então, a partir do momento em que os alunos vinham com ignorância, eu mudei minha abordagem. Ao invés de eu combater o ódio com ódio, que advém da ignorância, eu combati o ódio com amor, que vem da educação. Então, eu vim, não, vem cá. Olha, não é assim. E eu comecei a explicar, a educá-los. E, para minha surpresa, olhando em seus olhares, né, desses interlocutores, eu percebi o quê? Vergonha, eu percebi tristeza por eles estarem dentro de um pensamento equivocado e ignorante. Então, para minha surpresa, ao invés de afastá-los, eu os aproximei, porque eles falaram, poxa, Micael, me desculpa, mano. Eu não sabia disso, mano. Poxa, me desculpa. Agora eu estou sabendo. Posso dar um abraço? Acendeu a luz e aí foi nesse momento que eu transcendi o ódio em amor. E por isso que eu chamei de educação amorosa de aproximação. E eu vi que essa educação, além dela ser o escudo, ela é uma arma. E ela é a única arma que nós, povos indígenas, podemos usar que não causará a ação reacionária, não causará o genocídio, o holocausto, como diz alguns autores dos povos indígenas. Por quê? Porque todas as armas que nós vimos usando até hoje, a burduna, o arco e flecha, a zarabatana, ela só causou mais dor, mais morte, ao invés de libertar. Então eu percebi que a educação é essa arma que eu vou libertar o povo, assim como aconteceu na universidade, libertar o povo brasileiro, mostrando para ele que toda as nossas comidas, a nossa cultura, o nome de rua, tudo isso, e principalmente a genes deles mesmos. Por quê? Porque todo brasileiro nato, eu descobri também, ele tem a genética indígena, pode ser negro, pode ser louro, pode ser preto, pode ser branco, pode ser moreno, pardo, a cor que quiser dos olhos, mas todo brasileiro nato, ele tem a genética indígena. E é preciso que nós rebuscamos esse povo para o nosso lado, porque nós só vamos conseguir um pouco de liberdade a partir do momento em que nós os libertarmos. E como os libertaremos? Rebuscando a nossa rica e cultura milenar, ancestralidade, cultura ancestral, e mostrar para o brasileiro que não é feio, que é lindo, que é maravilhoso você ser descendente desse povo de uma cultura rica e que, inclusive, está na moda hoje em dia. Chico, há pouco tempo tivemos uma conversa tão gostosa sobre poesia, poemas, improviso. E esse improviso é da nossa natureza, né? Por exemplo, você pode pegar misturar português africano, indígena, né? Cabala, quilombo, congada, molamba, bamba, cambaleia, o corpo na rebolada, fogo do maratê, o fogo do peito, pemba, vira pomba, gira sereia, o povo samba e batuca na caixa do peito e na areia, dá cambalhota, candanga, candomblé de cabocla na veia, a felina na rumba, cutuca, cabeça, oca, cabaça, coco de lua cheia, purpurina rumba na praia, como se a areia fosse couro de batacotô, tambor de guerra, zagaia, retumbando num catibó, para que a branca pomba da paz traga da tribo de Oió o ramo de verde arruda, para que o azar zigue-zague dessa terra cabeçuda. Por exemplo, você pode improvisar e vai associando palavras e etc., porque é do nosso conhecimento, elas estão todas dentro da nossa história.
Então, se você pega um povo indígena, você vai ter uma diversidade cultural gigantesca. E ela foi sendo massacrada, eliminada aos poucos, inclusive fisicamente, né? Então, retomar essa nossa tradição significa retomar um arcabouço cultural muito importante e muito forte para manter a nossa própria história, hoje, amanhã e no futuro. Então, eu acho que o improviso tem a ver com esse conhecimento e com essa prática de você ter a liberdade, como você falou aqui, com toda a liberdade, de uma forma, com um conteúdo maravilhoso, incrível, né? De um conhecimento e de uma prática que você adquiriu pensando na sua própria origem, múltipla, cheia de significado, cheia de imagens, cheia de conceitos e ideias que são necessárias e importantíssimas para a nossa sobrevivência. E eu acho que nós artistas também temos uma coisa que é intuição, né? Intuição, acho que tem um fio que nos conecta com as coisas, né? Você sente essa parte de intuição no seu trabalho? Sinto. Eu acho que a intuição ela é mais que o que foi classificado como intuição. Ela é o próprio conhecimento. Ela dá amplo o suficiente para você nem conhecê-lo todo. Claro. Você não tem como conhecer tudo. Mas o exercício da liberdade é que nos dá a segurança possível para poder nos expressar com liberdade. Baré, temos uma curiosidade sobre você, que você é ator. Como é o seu processo criativo com os personagens? Bem, pelo fato de eu estudar história e me formar, ser bacharel e licenciado em história, de uma forma você tem que adentrar nessa história e se imiscuir com as personagens históricas. Então, quando eu fui estudar teatro lá na UERJ, com o Pitanga, eu já tinha esse approach de estudar história e de adentrar as personagens históricas. Então, para eu me inspirar, eu já tinha esse caminho, então foi fácil para me imiscuir as personagens e fazer a guinada. Né? A guinada é quando eu deixo de ser eu e adentro ao personagem. Então, você dá essa guinada e aí você adentra esse outro mundo que é novo para você, mas que, por eu ser historiador, eu já tinha esse caminho das pedras. E Baré, o que significa Baré, que tem tudo a ver com essa pergunta? Significa povo das águas. Então, a água que te faz fluir, que te faz ser bonita como você é. Isso. Aliás, é uma beleza estar com vocês dois. É assim um presente. Muito obrigada. Para mim é uma honra. Então, agora revele para a gente alguma curiosidade sua que nunca tenha falado, contado anteriormente. Conta pra gente. Eu fiquei pensando aqui o que seria, mas eu fazia parte do movimento estudantil nos anos 60 para 70, aos meus 18 anos, 19, eu tive que ficar foragido um ano, né? Porque eu era líder estudantil e aí já estava fazendo letra de música na época, já pintava, mas eu fui me retirar para a casa da minha namorada, do meu sogro em Niterói, Maria Antônia Lacerda, Tunica. Fiquei lá clandestinamente. E nesse período eu tinha que sobreviver. E aí um emprego que apareceu foi pintar painel de beira de estrada, sabe? Como eu pintava bem, eu fui contratado por uma empresa, não sei bem, uma agência de publicidade, para fazer aqueles painéis de metal de 8 metros de largura. E eu fazia tudo no croquis e colocava num aparelho chamado retroprojetor. Hoje em dia não existe mais retroprojetor, é tudo projeção digital, né? Mas aquilo era tinha que fotografar, botar a chapa
na transparência no retroprojetor e projetaram aquela parede de noite. E com carvão eu delineava as figuras eram encomendadas, né? Por exemplo, eu lembro de um que era Maloca do Beliscão. O dono do restaurante queria que eu fizesse uma cena do restaurante, as pessoas comendo, e uma moça de biquíni com a bandeja cheia de camarão, lagosta e outros frutos do mar, passando no meio daquele povão, só ela de biquíni. Então eu tive que fazer isso. Então eu achei interessante, assim, de ter conseguido ganhar alguma coisa, né, sobreviver, fazendo esse tipo de trabalho. E, ao mesmo tempo, eu vinha para o Rio de Janeiro, e foi nesse período que eu conheci Darcy Ribeiro, Ferreira Goulart, Brizola, pessoas mais velhas e que me ajudaram muito a conhecer o Brasil, principalmente Darcy Ribeiro. Bom. Baré, você gostaria de cantar para a gente? Sim, Sim. Faz parte da nossa cultura. Claro. Né? Sempre. Você gostaria de dedicar? Sim, para todos os brasileiros natos que são descendentes dos povos indígenas, independente da sua cor, da sua razão e da sua religião. Eu gostaria que todos tivessem orgulho de ser descendente indígena dessa cultura tão linda e maravilhosa dos nossos ancestrais. Que bom. Ela chama-se Grande Tupã, ou Nós, Filhos da Terra. Muito bom. Muito lindo. E agora, já que é uma honra, vocês têm um presente, cada um. Ah, que Obrigado. lindo. Primeiro Por favor. Vai dar junto. Isso, Nossa, que lindo. Maravilha. Ai, nossa, eu vou guardar. Você mostrou metade, você mostrou metade atrás. Vou guardar com muito carinho e com cara. muito amor. Isso porque esse moldura. quadro, ele é lindo e ele diz muito. E vocês ficaram sobre super bem, o nosso sabia? Vocês povo. combinam, né? E na nossa cultura, é mais bonito dar do que receber. Eu sinto E isso. foi nesse pensamento que eles receberam os portugueses, pensando que os portugueses tinham o mesmo pensamento, porque eram pessoas que vieram do mar e supostamente eram sagradas. Então, sempre há essa troca. Você me dá o presente, eu vou te abençoar e dar o meu presente de proteção para você, que é para te livrar de todas as energias negativas. Essa é a semente do mulungu rajado que tira lá no Amazonas para a gente dar sorte usar, e ele suga a energia negativa que vem de algum mau interlocutor seu, que te proteja e dá muito amor para você. Muito obrigada. Eu te amo. Eu tudo também. de bom, minha filha. Guataporã. Ixé, Indé, Iandé, Pai, Piraçu, Teia, Sassá. Aimberê, o primeiro
e um dos maiores heróis nacionais, e seu pai, Cacique Cairuçu, foram aprisionados como escravos nas fazendas do governador. Pelos maus tratos, seu pai morreu em cativeiro. Aimberê fugiu com os demais cativos. Grande articulador político, visitou os chefes de tribos, convocando-os para uma reunião. Ele fez algo incrível na época. Reuniu tribos inimigas para a primeira luta organizada contra a escravatura e dominação em nosso solo. É a primeira frente ampla contra os portugueses e o maior episódio da resistência indígena, a Confederação dos Tamoios. O nome homenageia uma pequena tribo lutadora, além de ser Tamoio, dono da terra. Com vários líderes presentes, Aimberê propôs Cunhambebe como chefe, o mais experiente e feroz inimigo dos portugueses. Os chefes concordaram, apesar de o preferirem. Cunhambebe conversa com o francês Villegagnon no Brasil para fundar a França Antártica, e o encontro foi positivo e eles fazem acordo. A confederação foi constituída por mais de 7 povos indígenas, inclusive depois os Guaianazes, aliados dos portugueses. Cunhambebe ficou pouco tempo líder. Uma epidemia cometeu a aldeia, matando muitos, e também o velho chefe. Aimberê foi feito chefe. Coaquira, mais velho dos chefes, fala de paz. Não uma paz covarde, mas um recuo por extremo cansaço de todos. Porém, Aimberê diz que só conseguiriam a paz quando se tornassem uma força indestrutível e temida pelos portugueses. Então foram enviados emissários a todas as tribos de norte a sul, convidando-as para a confederação. A missão mais difícil ficou para Jaguanharó, que era convencer seu tio Tibiriçá, chefe dos Guaianazes, a integrar a confederação. Ele era um velho chefe convertido ao catolicismo pelos jesuítas e colaborador dos portugueses. Ele é bem recebido pelo tio, que ouve os planos dos tamoios e sugere que seja feito em 2 luas após. Apesar das dúvidas sobre Tibiriçá, a sugestão é aprovada pelos chefes tamoios. No dia combinado, Aimberê lidera os guerreiros tamoios. Quando chegam ao lugar combinado, Tibiriçá vem com os portugueses para dar combate aos tamoios. Jaguanharó é abatido pelo tio, traidor de seu povo. Neste ataque, Aimberê atrai os portugueses para o litoral para cansá-los na perseguição, deixando-os descobertos e ao alcance das flechas. A vitória foi completa. Flechas e tacapes atingiram o alvo, tendo morrido Tibiriçá e Fernão de Sá, filho do governador Mendes Sá, um dos chefes. Os portugueses, assustados com a derrota, apesar da superioridade, queriam uma paz com os tamoios e apelaram para os jesuítas. Nóbrega e o padre Anchieta partem para negociar a paz. Os tamoios odiavam os portugueses e, ao saberem que os padres eram lusos, recusaram qualquer entendimento. Porém, Cacique Coaquira, que simpatizava com os jesuítas, convenceu os chefes a comparecer. Os jesuítas diziam que os portugueses queriam a paz definitiva e não descumpririam a palavra. Os tamoios exigiram, para a paz, que os líderes indígenas traidores fossem entregues e os índios escravizados libertados. Os jesuítas pedem para conversar com as autoridades, já que não poderiam decidir. Aimberê vai negociar com os portugueses em São Vicente, mas os jesuítas ficaram como garantia. Além de negociar a paz, ele também desejava libertar sua noiva,
Igaraçu, que havia sido feita escrava em uma fazenda. Os portugueses exigiram a presença de Nóbrega em Anchieta, mas Aimberê respondeu não confiar na palavra deles. O impasse foi resolvido com o retorno do padre Nóbrega, que finalizou as conversações de paz. Os chefes indígenas traidores tinham morrido, restando a libertação dos índios feitos escravos, o que Aimberê fez. Igaraçu, sua noiva, foi libertada quando era chicoteada por Eliodoro Eoban, que foi preso e entregue a Aimberê. Os portugueses ficaram revoltados com a paz. Sem a mão de obra para fazendas, mais fácil na época do que trazer negros da África. No ano que durou a paz, a Confederação, com a ajuda dos franceses, desenvolveu a produção de tecidos, principalmente na aldeia de Uruçumirim, na Praia do Flamengo, e a criação de bovinos e equinos. A aventura colonialista da França Antártica chega ao fim, mas alguns franceses ficam com os tamoios. Após esse ano de trégua, centenas de índios foram capturados e levados como escravos. No ano de paz, os portugueses trouxeram homens, armas e munições de Portugal. Os tamoios então utilizam outra tática. Eles se embrenhavam nas florestas e, à noite, saltavam nos engenhos e fazendas de portugueses para destruí-los, junto com os que os defendiam. Os tamoios seguiam em embarcações repletas de guerreiros, atacando e levando pânico entre os lusos. Araribóia, traidor, chefiando os indígenas do Espírito Santo, seria a vanguarda dos portugueses durante o desembarque. Pela bravura de Aimberê, Estácio de Sá reuniu a maior força possível. Juntou em um ano homens de vários lugares. As pequenas lutas deram a impressão de vitória dos tamoios, mas Aimberê não concordava. Ele sabia que os portugueses voltariam. Então, quando os navios franceses chegaram a Cabo Frio, ele enviou seu genro francês Ernesto para propor aos franceses a união de forças. Os franceses concordaram, já que era impossível comercializar com os índios se os portugueses fossem vitoriosos. E estabeleceu-se um plano. Os franceses entrariam pela Baía da Guanabara com suas naus e os tamoios atacariam com 160 canoas e 1.500 guerreiros. O ataque foi frustrado. As defesas portuguesas eram mais sólidas do que as dos tamoios. Os navios franceses foram rendidos, o que obrigou Aimberê a ir em defesa dos aliados. Os tamoios recuaram, o que foi aproveitado pelos invasores para uma ofensiva, destruindo e queimando as aldeias e aprisionando um contingente de indígenas. A vantagem dos tamoios no corpo a corpo e na surpresa foi anulada pela superioridade em armas dos invasores. Uma guerra extremamente desfavorável à Confederação. Os tamoios ficaram reduzidos a uma estreita faixa de território, onde resistiram por mais um ano. Enquanto os portugueses basearam-se na área próxima ao Pão de Açúcar, Aimberê tentou fortificar a aldeia de Uruçumirim para vencer os invasores pelo cansaço, resistindo indefinidamente. Mas os portugueses constantemente recebiam reforços, armas e munições. O tempo não contava a favor dos tamoios, mas sim dos invasores. Mendes Sá vem auxiliar seu sobrinho Estácio e une sua frota que já tem, impossível de ser vencida pelos tamoios. Aimberê resolve lutar até a morte e dispensa os franceses para irem, mas eles resolvem lutar e morrer como tamoios. No dia 20 de janeiro de 1567, centenas de portugueses e temiminós foram ao encontro dos tamoios. Milhares de flechas cruzaram o céu ao som dos canhões e tiros de escopetas.
Os combates deixaram as águas da Guanabara da cor de sangue. Nas praias jaziam corpos de indígenas e de portugueses. Após 48 horas de combate, estava arrasado o último reduto dos tamoios. Aimberê, Igaraçu, sua filha, o genro e vários líderes tamoios tiveram suas cabeças cortadas e espetadas em estacas. Estácio de Sá, o comandante, ferido naquele dia por uma flecha, morreria um mês depois. Os tamoios foram destruídos, mas até hoje permanecem os traços da cultura indígena em nomes, usos e costumes nativos e uma tradição alimentar. Eu sou Anagé Sucuriju Mangarai Ibitira e venho mostrar para vocês um pouco da nossa herança cultural herdada dos nossos ancestrais, os povos originários, que estavam na moda muito antes da chegada dos europeus e permanecem na moda até hoje. Por quê? Porque nós, desde muito antes, já comíamos pipoca assistindo à história dos nossos ancestrais. Nós comíamos pão de queijo, nós comíamos biscoito de polvilho, pamonha, tapioca, amendoim cozidinho, muito gostoso. Nós bebíamos refrigerante, que é o tapete, que é um suco que tem gás, né, por meio das variadas frutas que os nossos ancestrais nos legaram. Temos o guaraná, temos o mate, temos vários sucos de abacaxi, de maracujá e de todas as frutas que os nossos ancestrais domesticaram. Nós estamos na moda até hoje, por quê? Porque quando você vai hoje em dia em um cinema, a primeira coisa que vocês comem são essas coisas que são a herança dos nossos ancestrais. Como, por exemplo, a batata frita, que é muito... nós já comíamos também batata naquele tempo. Aliás, ela é indígena. Nós tínhamos nossas ervas, nós tínhamos nossas plantas, nós tínhamos remédio para todos os males que nos atacavam. Nós tínhamos venenos, nós tínhamos anestesia para nos tratarmos. Nós tínhamos o tabaco, nós tínhamos uma riqueza, uma miríade de plantas medicinais e curativas para a saúde e o bem-estar do nosso lindo povo. Eu sou Michael Júnior Queiroz de Oliveira, nome de batismo, mas o meu nome indígena é Anagé Sucuriju Mangarai Ibitira, que significa gavião, cobra grande, coração de montanha.